A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos chegando com mais um programa da Comunidade da Família de Deus. E como sempre, abordando assuntos que nós não conseguimos encontrar respostas. E quando você não consegue encontrar as respostas, a Bíblia responde. Comigo aqui está o pastor Giraldelli, diácono Anderson, a graça e a paz, pastor Giraldelli. A graça e a paz, pastor Fábio. A graça e a paz, diácono Anderson, que Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao programa da Comunidade da Família de Deus. Graça e a paz, pastor Giraldelli, graça e a paz, pastor Fábio. A graça e a paz a todos os nossos telespectadores. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa A Bíblia Responde. E hoje, pastor Giraldelli, diácono Anderson, hoje nós vamos abordar um assunto muito importante, porque nessa era em que nós estamos vivendo, muitas pessoas têm atravessado um deserto nas suas vidas, pessoas têm enfrentado muitas dificuldades e é claro que essas pessoas, elas estão lutando para sair desse deserto. E muitas vezes, não conseguindo sair do deserto, ela culpa as outras pessoas, culpa coisas, culpa governo, quer achar alguém responsável pelo deserto que ela está atravessando. E muitas vezes, por atravessar esse deserto que ela não quer ficar, ela também acaba colocando as outras pessoas nesse deserto. Foi o que aconteceu na história de hoje que nós vamos meditar, nós vamos aplicar uma exegese aqui no livro de Gênesis. Se você tem a sua Bíblia aí com você, abra a sua Bíblia no livro de Gênesis. Pastor, eu não tenho como abrir a Bíblia agora, mas eu gostaria que você anotasse pelo menos. Talvez você está aí trabalhando agora, não tem como acompanhar os textos bíblicos. Anote o texto. Nós vamos para o livro de Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia, é o livro de Bereshit. Bereshit é o início de tudo, onde tudo se começa. Então, nós vamos para o capítulo 21, nós vamos ler a partir do versículo 9. É aonde está o tema de hoje, o tema que nós vamos abordar. Nós vamos fazer a leitura aqui na versão da Bíblia do Rei James. E vou pedir aqui para o pastor Giraldelli fazer a leitura. Nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 21. Então anote aí, livro de Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 9 ao versículo 21. Depois, diácono Anderson, nós vamos entender esse texto. Preste atenção, porque talvez é você que está atravessando um deserto. Talvez é você que não consegue encontrar saída. Talvez você está passando por situações que você mesmo diz, puxa, eu nunca imaginei que eu chegaria a essa situação. Você não encontra resposta, você não encontra saída, você não encontra uma solução para o problema que você está vivendo. Então tome cuidado, quando você não consegue ver o que você está fazendo, é perigoso você também colocar pessoas nesse deserto. Livro de Gênesis, capítulo 21, versículo 9 a seguir. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão, por intermédio da egípcia Agar, estava rindo de seu filho Isaque. E pediu a Abraão, expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta escrava não acabe sendo herdeiro com o meu filho Isaque. Essa palavra acerca de seu filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão. Contudo, Deus orientou-o: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o. Porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ela também é da tua raça. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca, e os entregou a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer o meu menino. Enquanto ela se lamentava, a criança começou a chorar ainda mais forte. Deus ouviu os gritos do menino e lá do céu
a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá onde tu o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino. Ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. E viveu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Olha que coisa interessante esse texto, Diácono Anderson, porque nós vimos aqui, Pastor Giraldelli, uma mulher que está se sentindo afrontada, né? Se sentindo numa situação difícil. E a saída, a solução que essa mulher encontra é colocar a outra no deserto. Olha só, ela está passando uma situação e ao invés de tratar a situação que ela mesma gerou, foi ela mesma que gerou essa situação, né, pastor? Exatamente. Ela pega e coloca outra mulher no deserto, porque foi ela que disse para Abraão: pegue a minha serva e tenha um filho com ela. Porque até então ela era estéril e, de uma certa forma, pastor Fábio, ela querendo, na tentativa de querer ajudar a Deus, então ela recomenda, ela orienta que o seu esposo então se deite com uma outra mulher, com a sua escrava, com a sua serva, para que essa lhe dê um filho. Então ela gera todo esse problema. Sim. E aí nasce Ismael. Só que após o nascimento, nasce dentro do coração dela um ciúme, uma inveja, e aí ela diz então a Abraão, seu esposo, para que expulse agora aquela mulher juntamente com seu filho para o deserto. Na verdade, para a sua morte, para a morte de ambos. Para a morte, para morrer, né? Agora, o Diácono Anderson, essa decisão foi tomada porque essa mulher não quis aguardar o tempo de Deus, ela não quis esperar o tempo de Deus, né? E quis antecipar uma promessa que Deus tinha feito. Então esse é o maior problema do ser humano. Exatamente, pastor. Nós precisamos compreender, como seres humanos, que nós somos falhos. Deus é perfeito. Quando Deus dá uma promessa, essa promessa ela se cumpre. A Bíblia não entra em contradição quando diz que Deus não é filho do homem para que minta e nem homem para se arrepender. Deus não se arrepende, a sua promessa já está determinada. Mas os seres humanos, eles insistem em diminuir a Deus, como o pastor Giraldelli disse, em ajudar a Deus, em dar um jeitinho. Não é porque a sua bênção está demorando que ela não vai chegar. Tudo faz parte de um processo. Sara quis adiantar esse processo. A promessa na vida dela já estava determinada, mas ela achou que pela situação, pela circunstância a qual eles viviam, o avançar da sua idade já era impossível. O impossível para o homem só vai até onde ele enxerga, mas o impossível para Deus não existe. É isso que nós precisamos ter em consciência. A situação nessa história, pastor Fábio, ela é clara, ela é aplicável às nossas vidas o tempo todo. Nós erramos ao criar situações por não manter a nossa fé o tempo todo em Deus e saber que nós somos herdeiros da promessa. Sara criou uma situação para sua família. A situação dela não estava boa. Tentando resolver aquela situação que não estava boa, ela cria uma outra situação pior. Quando Sara manda Agar para o deserto, no meu modo de vista, pela interpretação do Espírito Santo de Deus,
O que ela faz é tentar varrer a sujeira para debaixo do tapete. Ela fez exatamente o que Davi, ela tentou consertar, né? O que Davi fez, né? Davi tinha engravidado a esposa de um dos seus soldados, De Urias. né? Agora, esse soldado estava na guerra, na batalha, e essa moça ficou grávida. Então vamos fazer o quê? Vamos dar um jeito. Então, quando a gente tenta dar o jeito, o jeitinho nosso, é aí que a gente começa a cavar um abismo que vai chamando outro abismo. Então, enquanto você estiver tentando dar o seu jeitinho, você sempre vai se afundar mais ainda. Porque o seu jeitinho não é o jeito de Deus, não é a forma que Deus trabalha. É por isso que nós temos que colocar toda a nossa confiança, a nossa certeza em Deus. Foi o que aconteceu, Diácono Anderson. Essa mulher tentou dar um jeitinho, pegou Agar com o seu filho nos braços, né? E disse, vai embora, pega um bocado de pão, um pouco de água, né? E manda essa mulher ao deserto. Essa mulher sai ao léu, né? Sai ao léu sem eira e nem beira, como as pessoas diziam, né? Sem eira nem beira. Ou seja, vamos seguir esse deserto, vamos andar até acabar a comida, até acabar a água, e acabando a água, acabando a comida, e a gente morre aonde nós ficarmos. E foi exatamente isso que elas fizeram. Elas saíram para o deserto sem comida, sem água, né? Com apenas uma porção de água, apenas uma porção de comida, até que essa água, essa comida acabou. Eles continuaram andando e chegou uma hora que não dava mais. Não tinha mais condições de prosseguir. Mandou para a morte. Mandou para a morte. Aí uma coisa extraordinária acontece, pastor Giraldelli. Essa mulher, ela coloca o seu filho embaixo de uma árvore, né? Debaixo de um arbusto, ali do deserto, e ela se afasta desse menino para não ver a morte desse menino. Então, naquele momento, tinha chegado ao final. Chegou, não temos mais saída. Ou seja, é exatamente isso, pastor, que algumas pessoas que estão nos assistindo agora estão passando. Ou seja, não tem mais recurso, não tenho mais o que fazer. O recurso acabou, a água acabou, o pão acabou, estamos no meio do deserto, vamos morrer aqui, vamos sentar e vamos chorar. Exatamente, pastor Fábio. Antes de comentar sobre esse versículo em específico, é interessante a gente entender o que diz aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz assim: para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Então é importante as pessoas entenderem este versículo. Não é que Deus ele se atrasa. As coisas acontecem no tempo de Deus, no tempo estabelecido por Deus. Não adianta nós queremos anteciparmos, não adianta nós queremos... Não há por que entrar no estado de desespero se Deus ele está no controle de toda a situação. Então, se Deus tem uma promessa na sua vida, espere o tempo dele, não queira fazer nada na tentativa de que ele se esqueceu da promessa que fez a você, que fez a sua vida. Então, para todas as realizações há um momento certo, e esse momento vai chegar porque Deus não falha nas suas promessas. Realmente, pastor Fábio, ela chega, ela coloca o seu filho debaixo de um arbusto e ali ela se afasta para não ver o seu filho morrer, porque para ela ali seria o fim, realmente. Só que veja que Deus... Ela fechou a visão de certa forma. Fechou. Na verdade, ela joga a toalha ali, ela se entrega. Cheguei no fundo do poço. Mas é interessante que Deus havia falado assim para Abraão: não te lastimes por causa da criança e de tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede, porquanto por Isaque é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é da tua raça. E aqui se cumpre, pastor Fábio, no versículo 17, cumpre-se então, diácono Anderson, a promessa que Deus havia feito.
de que de Ismael ele também iria fazer uma grande nação. E aí enquanto a mãe clamava, o seu filho chorava. E a gente vai falar sobre isso, pastor Fábio. Exatamente. E Deus ouviu os gritos do menino. E lá do céu a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou. Olha só. Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu quem? O clamor do menino, pastor Fábio. Exatamente, era nesse ponto que nós gostaríamos de chegar agora. Por que Deus não ouviu a oração de Agar? Por que Deus não ouviu o clamor de Agar? Né? Se você prestar atenção no texto, você vai ver que o anjo do Senhor chega para ela e disse assim: Deus, porém, ouviu a voz do menino. Deus ouviu o clamor do menino, né? É tão interessante. Olha, vamos ouvir o 17. O pastor Giraldelli está aqui na versão do Rei James, eu estou na RA. Nós vamos acompanhar nessa versão, que é a versão inglesa. Preste atenção que esse texto é fundamental, é a chave que você precisa para os seus problemas serem resolvidos. Se você está no fundo do poço, vamos ouvir. When God heard the boy crying, the angel of God called out to Hagar from the heaven and said, Hagar, why you are worried? Don't be afraid, I have heard your son crying. Ou seja, quando Deus ouviu o garoto chorando, o anjo de Deus chamou Agar do céu. Então, olha só, o anjo de Deus, na versão inglesa, ele chamou do céu, né? E é interessante que nessa versão inglesa, ela termina dizendo que o clamor do menino, né? Sim. Ou seja, um choro em forma de clamor, né, Diácono Anderson? Exatamente. Tem algumas peculiaridades esse versículo chave. Por exemplo, Deus ouve o garoto chorando. Ele ouve o garoto chorando, e do céu, e esse céu aqui, pastor, é colocado aqui nessa versão como heaven, ou seja, do paraíso, das regiões celestiais, não simplesmente do sky, o que a gente entende como sendo o nosso céu, o céu que a gente vê quando a gente olha para cima, mas Deus chama Agar de um outro plano, de uma atmosfera diferente. Exatamente, pastor, exatamente. É de lá que ele chama Agar. E ele pergunta para ela: por que te afliges? Por que está preocupada? Worried. E ele fala: don't be afraid. Não te aflijas. Eu ouvi o choro do seu filho. Eu ouvi o choro do seu filho. Então, o anjo que Deus envia fala por ele. É isso. Então a chave está aqui, meu irmão, minha irmã. Enquanto você ficar fazendo uma oração circunstancial, o seu problema não vai resolver. Aleluia. Você não sai do fundo do poço. É a nossa intimidade com Deus. É quando você dobra o seu joelho, é quando você chora, é quando você se derrama, é quando você vai na intimidade, na profundidade de Deus. É aí sim que Deus ouve o seu clamor. É o clamor do aflito, é o clamor do necessitado. Há uma canção que eu acredito que é da Elaine de Jesus, que diz que quem chora para Deus tem vitória. Então, se você chorar a Deus, é você dobrar o seu joelho, chorar a Deus, clamar a Ele, buscar a Ele, invocar a Ele, e Ele o ouvirá do céu. Ele ouvirá o seu clamor de choro. Chore mesmo, mas chore aos pés do Senhor. Quando tudo isso acontece, pastor Giraldelli, no 18, ele diz assim: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão. Então ela levanta o rapaz pela mão. Olha o que ela faz com o rapaz. Ela segura o rapaz pela mão e naquele momento Deus consagra aquele menino. Deus consagra ele, fazendo dele uma grande nação. Após essa consagração, o 19 diz que Deus abriu os olhos dela. Verdade. É importante aqui, pastor Fábio, uma coisa muito interessante que nós aprendemos também aqui,
é algo que nós chamamos de soberania. A soberania de Deus, Diácono Anderson. Foi necessário, antes de Agar ser exaltada, antes da promessa se realizar na vida dela e do seu filho, de que Deus faria também com ele através dele uma grande nação, essa passagem pelo deserto. Então, nós temos que entender que muitas vezes também o deserto ele vai ser necessário. O deserto também, ele não deixa de ser, pastor Fábio, um lugar de promoção. Muitas vezes nós passamos pelo deserto para que depois então Deus ele venha a nos promover. Ele abriu os olhos dela, ela viu um poço de água e indo se encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Então preste atenção, no meio do deserto, da terra seca, da sequidão, Deus colocou um poço de água. Deus abriu os olhos dela, assim como Eliseu pediu para que os olhos de Geazi fossem abertos. Então ela começou a ver a solução, uma resposta. Essa mulher se tornou riquíssima, porque ela comercializava a água no meio do deserto. E hoje nós temos a descendência de Ismael, que são os árabes, pessoas riquíssimas, prósperas. Deus abençoou, Deus quer abrir os olhos, Deus quer que você veja. Se você está aí no fundo do poço agora, nos assistindo, eu quero dizer para você que Deus pode te ajudar a sair daí. Primeiro, você precisa abrir os olhos da fé. E nós, da comunidade da família de Deus, queremos ajudar você a ver com os olhos da fé. Queremos te orientar. Nos procure. Nós estaremos à sua disposição para poder te ajudar. Se for possível, nós iremos até a sua casa, até o seu comércio, até o hospital, onde você estiver, porque nós estamos aqui para te ajudar. Essa é uma igreja séria, é uma igreja compromissada com a palavra da verdade. Nós aguardamos você um dia na nossa igreja. Então nós queremos orar por você agora. Pegue aí na sua casa a sua fotografia, o seu copo com água, se você tiver fé para isso. Eu creio que o Senhor vai te alcançar. É momento de oração, nós vamos orar. Nós vamos falar com Deus agora e pela fé, deposite a sua fé, a sua confiança em Deus agora e eu creio que um milagre poderá acontecer na sua vida. Hoje nós vamos convidar aqui o diácono Anderson, que vai fazer essa oração em favor da sua vida. Amém. Segura o seu copo com água. A água pode ter acabado para Agar no deserto, o pão pode ter acabado, mas Jesus Cristo é a água da vida e é o pão que nos alimenta todos os dias. Feche seus olhos, ore com fé. Baruch hu v'et Adonai hamevohai olam va'ed, Baruch Hashem kavod olam va'ed, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bendito é o Senhor, Rei de todo o universo. A sua glória dura para sempre, o seu reino jamais terá fim. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, meu Pai, clamando ao seu santo nome, pedindo a Deus que o Senhor venha abençoar a vida, Senhor, dessa pessoa que nos assiste, essa pessoa que deposita, meu Pai, a sua fé em Ti. Meu Deus e meu Pai, pela fé, meu Deus, eu sei que o Senhor está abençoando essa água que nós estamos segurando aqui em nossas mãos, enquanto muitas pessoas fazem o mesmo em suas casas. Portanto, meu Pai, abençoa cada partícula dessa água, que quando entrar, ó Deus, quando entrar no corpo dessa pessoa, esta água, Senhor, percorra cada célula, limpando, purificando, meu Deus, tirando essa pessoa do deserto, trazendo de volta a ela, meu Deus e meu Pai, a certeza de que o Senhor ouviu a sua oração, ouviu o choro dos seus filhos, ó Pai. Portanto, meu Deus, vem dar um novo ânimo, enche de vida, Senhor, os corações de todo aquele que nos escuta, que nos assiste, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém. Tome desse copo com água pela fé. Olha, a comunidade da família de Deus
está à sua disposição. Nós temos a nossa sede em Valinhos, na Avenida Brasil, número 658, em frente à ferrovia. Na cidade de Campinas, estamos no Jardim Aurélia, na Avenida Império do Sol Nascente, número 824, atrás do Supermercado Enxuto, na mesma rua do Shopping Unimart com o Atacadão. No distrito do Ouro Verde, estamos atrás do terminal de ônibus, na Rua Plácido Suave, número 160. Se você preferir, entre em contato conosco no 19 3396 7000, 3396 7000, ou pelo nosso site comunidadedafamiliadedeus.com.br. Que o Eterno, Hashem e Alvo, o Deus Criador de todas as coisas, te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e Yehoshua HaMashiach. Até o nosso próximo programa. Deus abençoe, pastor Giraldelli. Deus abençoe, pastor Fábio. Deus abençoe, diácono Anderson. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe, pastor Fábio. Deus abençoe, pastor Giraldelli. Deus abençoe aos nossos amados. Shalom. Até o nosso próximo programa.